fazer uma reflexão rápida. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos olhar a parábola da vinha no Velho Testamento. Vamos olhar o profeta Isaías, o profeta messiânico, mais uma vez, usando uma figura, e agora falando de Cristo, o dono da vinha, pois ele é o proprietário da vinha. O verso 1 narra o que ele vai dizer. Ele diz que agora vai cantar um cântico a respeito da sua vinha. O verso 1 termina dizendo: o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Em algumas traduções pode levar isso para o passado. O verbo pode dizer tinha. Não tem nenhuma diferença, né, pelo fim que essa vinha vai acabar alcançando. Mas o verso 1 mostra algo muito importante. A comparação entre eu e você e uma vinha. É isso que ele vai fazer. Ele vai chamar Israel, certo? O povo escolhido, o seu povo, aqui, hoje, eu e você, como um outeiro fértil. Ele diz, ele tem uma vinha, ele tem uma plantação de uva num outeiro fértil, num lugar produtivo. Ele faz questão de dizer que seu outeiro é fértil, que seu outeiro é bom, que a sua terra é boa. Ele faz questão de frisar isso para mostrar que eu sou produtivo, que você é produtivo, certo? Que você é produtivo. Mas nós poderíamos perguntar como ele adquiriu isso. Diz apenas que Cristo aqui, o amado, ele tem uma vinha no outeiro fértil. Mas será que ele ganhou de presente do Pai? Como será que ele fez para se tornar proprietário dessa vinha? Nós sabemos, não aqui no texto, mas que nós fomos comprados por um preço de sangue. Nós sabemos que Cristo nos comprou. E segundo Deus, nós somos ou fomos comprados porque somos valiosos, porque somos produtivos. Porém, vamos nos deparar com a desvalorização de quem não reconhece o nosso valor, ou talvez não esteja interessado em pagar por nós. Por isso, muitas vezes, não teremos a valorização no trabalho que gostaríamos de ter, na igreja que gostaríamos de ter, na família que gostaríamos de ter, na sociedade
que gostaríamos de ter. Mas quem desses pagou um preço por nós? Quem foi? Qual foi o empresário que pagou um preço para ter o seu funcionário como propriedade? Pare para pensar. O reconhecimento de valor vem daquele que pagou por nós. Então ele pagou por quê? Porque nós somos férteis, porque ele vê em nós uma capacidade produtiva. Então ele disse: o meu amado tem uma vinha e só tem porque comprou. E comprou por um preço alto, porque Cristo morreu por você para te ter, para ser seu dono, para poder dizer a todos que você é um povo eleito, é uma geração santa. Você e eu pertencemos a Ele. Então, é Ele que vai enxergar o valor. Não espere que as outras pessoas consigam enxergar em você um valor para pagar tão caro por você. Mas eu poderia perguntar também, por que Ele pagou tão caro? Isso vai ficar mais claro quando olharmos o verso 2. Põe aí. E a cercou. Ele compra, certo? Agora a propriedade é dele. E se você quer mostrar para alguém que aquela propriedade tem dono, pelo menos usando como exemplo um pedaço de terra, você vai precisar colocar uma cerca. E deixa eu lembrar a você que na época que estamos lendo, não existia um arame e nem com tanta facilidade um moerão, o que indica que a cerca era uma cerca viva. Normalmente ela era feita com espinhos, certo? Uma planta que gerasse espinhos e dificuldade para que raposas, certo? E outros animais tentassem contra aquilo que vai ser plantado. E aqui, uvas. Cercar a propriedade, botar uma cerca ao redor daquilo que é dele, que lhe pertence. A Bíblia diz que os anjos do Senhor montam uma cerca, eles acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Note que Deus está muito preocupado com a segurança de sua propriedade, porque ela é valiosa. Ela precisa ser produtiva. Então ele acabou de comprar, é verdade. Seu filho compra, pagando o preço de sangue, entregando sua própria vida. Mas agora a cerca é necessária. Vamos ser cercados pela palavra. E se eu, fazendo uma aplicação um pouco mais simples, eu poderia mostrar algumas coisas que nos cercam, ou pelo menos que dão a entender a todos de quem administra ou a quem pertencemos. Se você vem na rua e lá na sua direção vem alguém carregando uma Bíblia na mão, o que você imagina? Essa pessoa é alguém cristão. Ele é alguém que crê em Cristo. Ela é propriedade dele. Ela está carregando algo que o cerca, certo? Que está ao seu redor, que estabelece seus limites, que diz até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Quando olhamos para isso, vemos. E não apenas a palavra, mas por que não dizer o louvor? Às vezes você chega num lugar e tem alguém lá cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi. O que você pensa? Esse cara pertence a Cristo, ele é a propriedade dele, porque ele está fazendo uso, certo, de algo que cerca, que protege. Então nós observamos que Deus vai nos cercar, com o propósito de nos proteger. Por quê? Porque somos valiosos. Tá certo? Todos vão saber que agora você é propriedade de alguém. Antes estava sem cerca. Certo? Quando está sem cerca, por exemplo, eu tenho um terreno, não é muito longe daqui, e eu acabei ficando um tempo sem ir lá. Fui lá semana passada, o portão tinha caído, que ele era improvisado de madeira, e eu olhei, tinha uma caixa d'água lá dentro. Tinha umas madeiras lá dentro que eu não sei de quem é, mas eu sei porque foi para lá. Porque estava sem portão, e quando está sem portão parece
que está sem dono. Certo? Então Deus vai estabelecer, note, ele cerca. Próximo passo, vai limpar das pedras. A propriedade é cara, ela é valiosa, ela já está cercada, mas ela tem algo que compromete a sua produtividade. Pedras. As mesmas da parábola do semeador, sabe? As mesmas pedras, aquelas que impedem a raiz de ir para fundo, aquelas que impedem, certo? A estrutura de conseguir estabilidade, de tirar recursos da terra, umidade, minerais, para se tornar produtiva, para jogar tudo aquilo que vai recolher lá de baixo e trazer para dentro de seus frutos. Mas há um impedimento nessa terra que ele comprou. Ela tem pedras, então ele vai limpar das pedras. O processo de arado entra em cena, não para tirar a pedra. Vai dar muito trabalho. Imagine, hoje que nós temos estrutura, teria um carrinho de mão para colocar as pedras, mas como pegar uma plantação um pouco maior e ficar tirando as pedras de dentro da propriedade? Elas não precisavam sair de dentro da propriedade. Elas precisavam sair do fundo da terra. Bastava a lâmina passar, jogar aquela pedra lá de baixo, porque lá embaixo ela impede a raiz de penetrar. Aqui em cima não. Lá embaixo ela é um problema. Aqui em cima não. Se você planta, é Isaac que eu estou vendo aí atrás? Não. Se for, faz assim. Não, achei que era ele, estava de... Eu sei porque ele planta. Então o que acontece? O texto está dizendo que ele vai limpar das pedras. Ele vai mexer, certo? Mexer embaixo só para trazer a pedra para cima, sabe? É o capitão do navio de Jonas, tira do porão e traz para o convés. Traz à tona. Porque lá embaixo a lembrança causa muito problema. Aqui em cima, ela serve de alerta para nunca mais ninguém te fazer amanhã o que te fez ontem. Então não precisa remover, basta tirar de um ambiente que te impede de ser produtivo. Se ele não pede, certo? Se ele não limpa das pedras, se ele não traz aquilo que está a fundo, à tona, o que ele vai fazer em seguida não vai ter muito efeito. Mas ele tira um tempo para mexer, para ir lá no fundo e tirar de você aquilo que pode te tornar improdutivo. Não é tirar da sua memória, por isso que você não esquece o que te fizeram. E é importante que você não esqueça o que as pessoas te fizeram. Porque se você esquece, corre o risco de se repetir. Se você lembra, você nunca mais deixa que façam com você agora o que fizeram antes. Agora ele limpa das pedras. Mas preste atenção, as matrizes são sensacionais. Plantou de excelentes vides. Faz questão de dizer que ele seleciona as matrizes que serão plantadas. Por quê? Porque foi caro? Por quê? Porque é fértil? Por quê? Porque ele levou tempo para cercar, levou tempo para limpar. Então agora ele escolhe boas sementes. Parábola do semeador, basta irmos para o Novo Testamento. Semente, palavra de Deus. Solo, coração do homem. Tá certo? Então o que vemos agora é que a semente ou a matriz é boa. E o solo está limpo. Está cercado. Deus está o tempo inteiro olhando para mim e para você e fazendo de tudo para que o que entre no seu coração, na sua mente, sejam boas matrizes. Que você faça parte de boas conversas, de bons ambientes, com bons amigos, com boas pessoas, com boas informações, com coisas que vão te tornar produtivo e não improdutivo.
Agora, o ambiente está formado, está quase pronto, mas ele ainda tem algumas preocupações. Já está plantado, parece que está tudo certo, mas ele sabe o valor da propriedade dele e ele sabe que se ele não cuidar, seu inimigo vai vir e plantar outra coisa, perto do que ele plantou. Isso, certo? É só olhar para o Novo Testamento, tá certo? Depois você vai ver, certo? Um homem planta e ele vai dormir e vem seu inimigo e semeia algo contrário. Deus sabe que Satanás é seu inimigo. Deus sabe que enquanto ele quer curar, Satanás quer ferir. Certo? Enquanto ele quer fazer você expandir, o diabo quer fazer você perder, retroceder. Então, mais uma vez, não só com a cerca, mas agora ele volta para o sistema de segurança e edificou no meio dela uma torre. Agora, ele pega no meio da plantação e coloca alguém valente, alguém com coragem o suficiente para descer da torre e expulsar qualquer intruso que ouse ultrapassar os limites. Então, no meio de sua plantação está a torre, onde o sentinela vai estar, e ele está. A Bíblia diz que ele fala bem aqui por trás do ouvido, certo? Quando você estiver pronto para fazer algo que mostre para as pessoas que você não pertence a Cristo, uma voz por detrás de você virá e vai te dizer: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, nem para... Então preste atenção. A torre está pronta, o vigia está lá, certo? A semente ou a matriz foi boa, o terreno está limpo, o terreno está cercado, a propriedade é legítima, é fértil e é valiosa. Está tudo certo. Mas depois de tanto investimento, é lógico que ele vai dizer por que foi que ele fez tudo isso. E aí, depois da torre, ele diz: e também construiu nela um lagar. Bom, agora finalmente nós entendemos o que o proprietário quer e o que Cristo quer. Bom, o lagar, um tanque para beneficiamento de uvas, um local de piso inclinado, onde a parte mais baixa recebe no cantinho um dreno. E para que ele serve? Para que tudo aquilo que foi produzido depois de tanto investimento, mostrar o que veio. Então agora é a hora. E disse ele: depois de tudo isso, está tudo pronto, já está plantado, já está seguro, está tudo certo, o lagar está pronto, só me basta esperar. Vamos esperar o que agora? Vamos esperar as uvas serem prensadas. Porque nesse exemplo, produtiva o outeiro é fértil. Então ela produziu. Agora vai colher. E quando pega a uva e joga para ser prensada, é o resultado final dessa prensa que nós vamos descobrir se o investimento valeu. Se valeu a pena colocar tanta atenção, tanto investimento, tanto. Será que valeu a pena Deus separar tantas coisas, tantas igrejas, tantas estruturas, Ministério Kids, certo? É berçário. É um ambiente para você poder comer alguma coisa. É um som de qualidade. São pessoas em condições de transmitirem a vocês mensagens sensatas. Um bom lugar para você sentar. Um ambiente
climatizado. Preste atenção. Agora chega a hora da verdade. É a hora que Deus vai colher você e vai jogar você no lagar. O lagar é o mundo. O lagar é a sua família. O lagar é o ambiente que vai prensar você. É um ambiente que vai te espremer. Esse é o lagar. E agora todo mundo está esperando o que vai sair de você quando alguém te espreme. O que vai sair de você quando alguém te imprensa. Ele diz: eu fiz tudo isso e esperava que dessem uvas boas. Porque uvas deu. Ações vieram. Respostas vieram. Comportamentos vieram. A pergunta é: ele valeu o investimento? Porque esse é um exemplo bem interessante. Agora, quando a uva foi espremida e o suco escorreu para o canto e alguém foi provar, descobriu que eram uvas bravas, azedas, com nível de acidez altíssimo. Então, se essa uva sou eu, se essa uva é você, se a uva for boa, o resultado é um. Se ela for brava, se ela for ruim, o resultado é outro. Mas hoje, a uva boa todo mundo já sabe o que significa. Vamos ver o que ele está querendo falar para as uvas bravas. Mas deu uvas bravas. Olha o que ele vai falar agora no verso 3. Agora, pessoal, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Deixa eu lembrar vocês. A vinha só é minha porque meu filho comprou. E para comprar, ele deu sua própria vida por você. Ah, você acha difícil se controlar? Ah, você acha difícil se controlar? Ah, você acha difícil ter um bom vocabulário? Ah, você acha difícil ter um bom comportamento? Ah, é difícil. Ah, mas eu queria lembrar a você que meu filho morreu por sua causa, para comprar você. Ele entregou a vida dele para você. É isso que ele está tentando nos mostrar. Ele está tentando nos mostrar que não faz sentido. Então ele diz: moradores de Jerusalém, homens de Judá, a vinha eram eles. Julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Ele está perguntando aos homens: por favor, saiam um pouco dessa situação e julguem entre eu e vocês. 4. O que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Cláudio, o que eu tenho que fazer mais para você? Para que quando alguém te espremer, saia coisa boa e não ruim. Quando teu pai te aborrecer, seu cônjuge criar problema para você, quando alguém der problema para você no trânsito, quando você tiver um problema na igreja, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, ou quando alguém estiver enfrentando uma dificuldade perto de você, o que sai de você? Ele disse: o que eu poderia ou podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E aí ele diz: e como, esperando eu
que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Bom, se esse é Deus, ele na verdade não está fazendo uma pergunta, porque ele sabe todas as respostas. Ele está fazendo com que os moradores de Jerusalém, os homens de Judá, e eu e você hoje, olhemos para nós e nos perguntemos o que Deus poderia fazer mais para você do que já tem feito. Por quê, pastor? Por quê? Porque Ele é o dono da vinha. Quando alguém te espreme e sai essa coisa ruim que ele reprovou de você e vai lá para o canto, o lagar, o terreno é de quem? Dele. A cerca é de quem? Dele. As pedras é de quem? Dele. As mudas é de quem? Dele. A parreira é de quem? É dele. A torre é de quem? É dele. Certo? Não é assim que funciona? O lagar é de quem? É de quem? A uva é de quem? Então o que sai da uva é de quem? Então quando eu e você me comporto mal, de quem é o nome que vai para o ralo? Entendeu? É o nome dele que vai para o ralo. É o nome dele que vai receber uma boa classificação, certo? Nesse ambiente ou não. É o nome dele que vai ser premiado ou não, que vai ser honrado ou não. Pare e pense. É o nome dele. Então a preocupação é dele. Por isso ele diz: como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. É isso que ele está falando comigo hoje e com você. Como, Cláudio? Eu botei tanto investimento em você, cara. E basta sua mulher te irritar, ou seu filho te irritar, ou acontecer alguma coisa, e alguém, a hora que espreme você, porque vão espremer. O lagar é o mundo. Ele vai espremer você, porque você pertence a Cristo, e quando alguém te espreme e sai de você coisas boas, o nome dele vai ser glorificado. Mas o verso 5 diz, põe para mim o 5, por favor. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. A vinha é minha, a uva é minha, a parreira é minha, é tudo meu. Então eu vou falar com vocês o que eu vou fazer com quem não produzir o que deve ser produzido. Vou tirar a cerca para que sirva de pasto. Vou derrubar a sua parede para que seja pisada. Então eu tiro a cerca, derrubo a torre. Coloca aí o 6. E a tornarei em deserto. Ela não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Bota o 7 e a gente termina aqui. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. É o projeto Recomeçar, é a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. São aqueles que entenderam que foram comprados por Ele. E aí ele diz, e os homens, não é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta das suas delícias. E esperou
que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça. Eis aqui o clamor. A minha mensagem hoje é uma reflexão. Ou mais uma reflexão. Porque fora daquelas portas ali, vai estar a prensa. Vai estar o lagar. E aí, a nós cabe produzirmos boa coisa. Porque esse texto aqui diz que depois de tanto investimento, a grosso modo falando, se não produzir, vai se dar mal. Não acredite no que os outros estão dizendo na internet. Por favor, saia dessa, de que o reino de Deus é para todo mundo. Ele até é para todos, mas não é para todo mundo. Ele é para todos, mas não é para todo mundo. Saia daqui com esse entendimento. Depois dá uma olhada nesse texto. E descubra se o seu problema está, talvez, nas pedras que você não deixou que fosse removida direito. O que comprometeu? Ele faz questão de perguntar: o que eu poderia fazer? O que é que nós vamos dizer? Ah, a uva não foi boa, o suco não foi bom, porque a uva não era legal. Foram excelentes vídeos. Ele escolheu a matriz, o que queria plantar. Me parece que o que a palavra quer dizer é que tem mais a ver com a decisão da uva de ser ruim do que com o restante das coisas. Mas, pastor, a uva não pode decidir ser ruim. Mas quem disse que a história é sobre uvas? A história é sobre nós. Você pode ficar de pé? Pastor, eu tenho gostado daqui, tenho vindo, gostaria de conhecer um pouco mais a respeito de vocês, gostaria de caminhar com vocês, de receber uma oração. No final deste culto, se essa for a sua situação, saia pela porta dos fundos, vire à sua esquerda, no cantinho à esquerda tem uma portinha, vai ter gente para orar por você, vai ter gente para te dar informação sobre os nossos cultos. Pastor, eu estou visitando, gostaria de vir aqui terça-feira no Caldo, para buscar uma proximidade maior aqui. Venha, participe conosco. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que Deus te dê uma semana de boas notícias, de bons negócios. Vão te espremer, mas vai sair de você coisa boa. Pai, em nome de Jesus, leva-nos aos lagares, porque é para lá que nós vamos. O lagar do trabalho, do cotidiano, da escola, ó Deus. Mas lá, quando formos prensados, eles vão descobrir que nós honramos nosso dono, honramos aquele a quem pertencemos. Leva o teu povo debaixo de tuas mãos poderosas. Livra-nos de todo mal, de todo acidente, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: Deus abençoe, vá em paz, até terça-feira.